Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, o tema do vídeo de hoje é a respeito de psicopatas. Vou tratar aqui, mostrar para vocês exemplos mortos, talvez um ou outro vivo, de psicopatas. Pessoas que encarnam o mal neste plano no qual vivemos, tá? Vocês já ouviram falar no atentado de Lockerbie? Se ninguém ouviu falar, então vai aprender o que foi. E se você já ouviu falar, vou refrescar a sua memória. Então vamos ver aqui. O atentado de Lockerbie foi um ataque terrorista ao voo 103 da Pan Am em 21 de dezembro de 1988. Então muitas pessoas estavam a caminho de encontrar suas famílias para o Natal daquele ano de 88, quando o Boeing 747-121, que partiu do aeroporto de Londres, Heathrow, com destino a Nova York, explodiu no ar, logo acima da pequena cidade escocesa de Lockerbie, e matou 270 pessoas. 259 morreram no avião e 11 morreram em terra. As vítimas possuíam 21 nacionalidades diferentes, tá? Deste total, 189 vítimas eram cidadãos americanos. Então vou mostrar para vocês aqui cenas, né? Você pode pesquisar, está aqui, ó. Eu lembro que saíram nas revistas da época, fotografia, né? Essa foto aqui ficou muito famosa. A cabine de comando do Boeing 747, tá? E esse atentado ficou muito famoso e o responsável por ele apareceu tempos depois e simplesmente assumiu, tá? Que derrubou este avião a seu mando utilizando explosivos. O voo 103 da Pan Am foi o terceiro voo transatlântico da empresa aérea no dia 21 de dezembro de 1988. O modelo Clipper Made of the Seas partiu do aeroporto de Frankfurt e fez uma escala no aeroporto de Londres Heathrow, antes de seguir para o aeroporto internacional John Fitzgerald Kennedy em Nova York. Apenas 38 minutos depois da decolagem em Heathrow, a detonação de uma bomba com explosivos plásticos que pesavam apenas 400 gramas provocou a destruição da aeronave, cujos destroços se espalharam por uma área de 130 km na região de Lockerbie, na Escócia. E aí eles investigaram, acharam aí que a culpa recaía sobre o exército republicano irlandês, o IRA, né? Em uma época na qual a organização criticava o governo da então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Iniciada a investigação, porém, as pistas apontaram para a Líbia, então governada por Muammar Gaddafi, um simpatizante da causa irlandesa e inimigo de Thatcher, a quem considerava cúmplice em um ataque dos Estados Unidos contra a Líbia em 1986. Uma investigação conjunta entre Scotland Yard, FBI e a polícia escocesa do condado de Dunbree e Galloway, onde fica Lockerbie, a qual ouviu mais de 10 mil testemunhas, apresentou acusações contra os agentes líbios Al-Meghari e Lamin Aiva Frima, em 1991, levando a versão oficial de que o atentado havia sido planejado pelo governo líbio. Então esse sujeito, tá, é um psicopata. Então vou mostrar aqui. Quem foi Muammar Gaddafi, né? Foi o ditador da Líbia. Ele teve o mesmo destino que teve Mussolini. A multidão pegou o cara e acabou com ele, tá? Os cidadãos do próprio país foram lá e o destruíram, tá? Então vou mostrar para vocês aqui fotografia desse psicopata, tá? Este aqui é Muammar Gaddafi, tá? E este aqui é o amigo dele. É esse aqui responsável pela morte de muitas pessoas, assumidamente, né, um assassino confesso das vítimas do Boeing 747 que caiu sobre Lockerbie, matando centenas de pessoas, tá? Então eles são antissemitas. Esse aqui já está no lugar dele. Esse aqui ainda está esperando o juízo, tá? E ambos, esse aqui era muito antissemita. Odiava judeus, odiava Israel. Este aqui também. Odeia judeus e odeia Israel. Aqui vemos o Franco, ditador da Espanha, na época da Segunda Guerra Mundial, junto com o Bigodinho, tá?
Vejam só aqui, ó, tá? Então, irmanados no ódio contra Israel, contra os judeus, irmanados na destruição de vidas. Dois ditadores que já estão em seu devido lugar, sofrendo o juízo divino. Interessante que essas duas ideologias são irmanadas no ódio que eles têm contra os judeus e contra Israel, tá? E por que isso? Porque o demônio utiliza essas pessoas. Primeiro, eles são ateus. Em segundo lugar, odeiam a Deus. E a minha teoria é o seguinte, tá? Que havia um demônio, essa é a teoria minha. Você não precisa concordar comigo. É teoria minha, tá? Teoria de PB Lemos Filho. O demônio que estava no Bigodinho, tá? Que morreu em 1945, tá? E alguns meses depois nasceu no Brasil, né? Um outro sujeito que viria a odiar Israel e odeia até hoje, tá? E ele é amigo dos ditadores que também odeiam Israel. Tá? Esse demônio que estava no Bigodinho saiu e entrou no sujeito, tá? Em um sujeito que mora aqui no Brasil, né? Aí entrou dentro dele. E esse sujeito chegou a ser um governante, né? No dia que esse sujeito desaparecer do mapa, esse demônio que está nele vai entrar em outro psicopata que vai espalhar o mesmo ódio contra Israel, tá? Então é assim que as coisas funcionam, pelo menos no meu entendimento. Aqui vocês também podem ver um outro psicopata comunista. Esse psicopata que influenciou também muitas pessoas. E este Bigodinho também. Esses ímpios, destruidores de vidas, possuem apoiadores. Mas por quê? Porque o demônio influencia a mente dessas pessoas. Simplesmente isso. Não existe uma explicação lógica. O mal é o mal porque simplesmente é o mal. Não tem uma explicação lógica. Mas existe sim uma explicação espiritual. E acabei de falar para vocês. Acabei de deixar a nossa explicação com relação a esses eventos que levam à formação desses psicopatas. E eu tenho em mão aqui esse livro de João Paulo II, Memória e Identidade. E é impressionante, né, que algumas pessoas que afirmam seguir a doutrina da Igreja Romana, eles apoiem esse tipo de gente. Então, no meu entendimento também, estão sob a influência de Satanás. E vamos ver aqui, ó. Tá, vou ler um trecho aqui desse livro. Vejam só o que ele pensava a respeito dessas ideologias do mal. Tá, e o nome desse capítulo é justamente esse, né? Ideologias do mal. Então, apenas um parágrafo, tá? Ele fala a respeito de uma irmã Faustina. Era uma mística, tá? Da época dele, Santa Faustina Kowalska. E ele diz assim, ó, as revelações da irmã Faustina sobre o mistério da Divina Misericórdia deram-se no período que antecede a Segunda Guerra Mundial, o mesmo em que nasceram e se desenvolveram as ideologias do mal em questão, o nazismo e o comunismo. Então, para Karol Wojtyla, tá? Essas ideologias irmãs, tá? São ideologias do mal. E está aí, ideologias irmãs, tá? Simplesmente isso. Satanás odeia Israel, porque de Israel, dos judeus, nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Então ele utiliza esses demônios, esses psicopatas, para espalhar esse ódio. E, se possível, destruir o povo de Israel. Porque se o povo de Israel for destruído, aquela nação que ali existe, no Oriente Médio, cai por terra todas as promessas que Deus fez a Abraão e sua semente no Antigo Testamento, que irá se concretizar no milênio com o reinado do Senhor Jesus em Jerusalém. Então, essa é uma das razões porque comunistas, nazistas, fascistas, todos do lado canhoto, que não andam no caminho direito, se unem para tentar destruir essa grande evidência do poder de Deus,
que existe no mundo, que foi o restabelecimento do Estado de Israel e a preservação do povo judeu. O mundo odeia Jesus Cristo e todos os que estão associados com ele. E esse ódio a Jesus possibilita também a perseguição daqueles que nos legaram a bênção do Salvador. A Bíblia ensina bem claramente que Deus escolheu a nação judaica como veículo por meio do qual ele se revelaria à humanidade. Portanto, dentro dessa nação, Deus escolheu homens que serviram como seus profetas e que registraram suas palavras para transmiti-las à humanidade. Você nunca vai ver um esquerdista, um nazista, tá? Um comunista, um fascista, esses homens que pregam essas ideologias malditas, com a palavra de Deus na mão, tá? E eles odeiam isto aqui, eles odeiam a palavra de Deus. Eu quero ver qualquer um deles meditar no Salmo 73, por exemplo. Ó Israel, certamente Deus é bom para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase se deslizaram meus pés. Por pouco resvalaram meus passos, porque tive inveja dos soberbos, vendo a prosperidade dos malvados. Porque não há dores em sua morte, pelo menos é o que parece, né? E seu ventre está cheio de gordura. Não passam apertos como os outros mortais, nem são açoitados como os demais homens, pelo que a soberba os cinge como colar. Esses ímpios são assim. Tá? Todos esses psicopatas que eu mostrei na foto, eles estão aqui muito bem descritos. Tá? E como um manto vestem-se de violência, os olhos saltam-lhes de gordura e conseguem com acréscimos os desejos do coração. Zombam e falam com maldade, com altivez planejam a opressão, põem sua boca no céu, mas sua língua se arrasta pela terra. Por isso meu povo vai a eles e bebe suas águas abundantemente. E dizem, como pode Elohim sabê-lo? Há conhecimento em Elion? Eis que assim são os malvados, e sem serem turbados incrementam sua riqueza. Então em vão limpei meu coração e lavei minhas mãos na inocência? Pois tenho sido açoitado todo dia, e meu castigo vem cada manhã. Se dissesse eu, falarei como eles, eis que a geração de teus filhos seria infiel. Meditava, pois, para entender isto, e tornava-se tarefa árdua ante meus olhos. Até que, entrando no santuário de Deus, percebi o fim deles. Certamente os puseste em lugares escorregadios, e farás com que caiam na destruição. Como foram assolados de repente, como pereceram consumidos de terrores. Como ao despertar do sonho, assim Adonai, quando tu despertares, desprezarás suas aparências. Eles se acham muita coisa, mas no final eles cairão do lugar escorregadio em que Deus os colocou. E é por isso que eles desprezam a Bíblia, tá? É a palavra de Deus, que podemos dizer que é a soma total de tudo o que Deus quis que soubéssemos sobre ele. Por meio da Bíblia, Deus revela seus atributos divinos, sua natureza triuna, sua soberania absoluta, seu papel exclusivo como autor de toda a criação, seu plano redentor para o homem caído e o dom maravilhoso de seu Filho, que encarnou em forma humana como Jesus de Nazaré. Termino esse vídeo com um pouquinho de humor judaico para vocês, tá? הסכם להעברת חלק מהאורניום המועשר של איראן נחתם במפתיע בינה לבין טורקיה וברזיל. זאת בניגוד למהלך שיזמה ארצות הברית להטלת סנקציות על איראן. בכיר בממשל הברזילאי אף אמר שישראל תגיד מה שהיא רוצה. נמצא איתנו נשיא ברזיל לואיס דה סילבה, הקרוי בפי העם לולה. ערב טוב, מר לולה. למה את אומרת לי ככה, ערב טוב, כאילו שאנחנו לא מדינה רצינית? לא, אני לא התכוונתי. אנחנו מעצמה, שתדעו את זה, נכון בנות? קלארו, סים, קלארו. אבל אתם לא מבינים במזרח התיכון. למה אתם מתעסקים בזה? אתם לא מבינים בכדורגל, למה אתם מתעסקים בזה? טוב, אבל לכם אין ניסיון בתיווך בינלאומי, אתם לא מכירים את הרקע של כל העימות פה. מכירים, למה לא? אנחנו יודעים הרבה על אירופה. אנחנו באסיה. באמת? חשבתי שאני ליד איראן.
גם איראן זה לא חשוב. תגיד לי, מר... אפשר לקרוא לך לולה? מר לולה בשבילך, נכון בנוצה? Claro, sì. Soy nome, signor Lula. Molto importante. מר דה סילבה, בישראל אנחנו מאוד אוהבים את ברזיל. אנחנו תמיד בעדכם בכדורגל, אוהבים את המוזיקה שלכם, את הברזילאים. למה אתם חוברים לאויבים שלנו? כי אנחנו כוח עולה. מה אתה חושב? אני לא יכול לעשות סדר בעולם רק בגלל שיש לי שם של רקדנית בטן? חלילה, זה לא העניין. השאלה היא רק הם... אלחנן, תרשה לי, נראה לי שהוא קצת לא מבין את השאלה. תגיד, מה אתם דוחפים את האף שלכם קיבינימט, אה? אני אסביר לך בדיוק ובצורה מכובדת. בנוצה? אצלי בבית יש קצת אורניום, כולם עכשיו ידעו שאני לא קטניום. אצלי בבית יש קצת אורניום, כולם עכשיו ידעו שאני לא קטניום. אצלי בבית כל אורח משמח, גם לאחמדינג'אד אני לא בודק את הריח. אצלי בבית כל אורח משמח, גם לאחמדינג'אד אני לא בודק את הריח. את האמריקאים נלמד היום מאיפה משתין הדג. את האמריקאים נלמד היום מאיפה משתין הדג. לא סובל את האמריקאים ולנקנק אותם זה בשביל יום חג. את האמריקאים ולנקנק אותם זה בשביל יום חג. רק הוגו צ'אבס כל הזמן עושה שמח, הגיע הזמן שגם אני קצת אתפתח. רק הוגו צ'אבס כל הזמן עושה שמח, הגיע הזמן שגם אנחנו נתפתח. הבעיה מאוד מורכבת ידידיי, כי בעולם אותנו אוהבים יותר מדי. הבעיה מאוד מורכבת ידידיי, כי בעולם אותנו אוהבים יותר מדי. אצלי בבית שיש קצת סלטינה, אולי זו הזדמנות להוריד את ארגנטינה. אצלי בבית יש קצת סלטינה, אולי זו הזדמנות להוריד את ארגנטינה. אני גדול, אני שטוף, אני מדהים, ורק אותו יודע איך לבחור לי חברים. אני הוא גדול והוא שטוף והוא מדהים, ורק אותו יודע איך לבחור לו חברים. לא,